O Ministério Público mandou as redes sociais apagarem os posts do pastor André Valadão com um discurso homofóbico. E homofóbico num nível muito pesado, ele incita a violência física. O Valadão está sendo investigado, pode ser enquadrado por incitação ao crime, pode até ser extraditado, impedido de pregar, porque o que ele disse foi muito grave e foi explícito. Mesmo assim, vários parlamentares, evangélicos ou não, saíram em defesa dele. Por quê? É defesa da liberdade religiosa? Por quê? Acho que não. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o dislike, o seu comentário que tanto soma. Desde as eleições de 2018, espalhar o pânico moral, o medo de que a sociedade esteja sendo corrompida e as famílias ameaçadas, vem sendo uma estratégia muito usada pelos setores conservadores da sociedade para ganhar votos. Esses grupos se aproveitam da homofobia que é gigante no Brasil. Lembrando que homofobia nem sempre é ódio. É ódio muitas vezes, e o ódio é o perigo mais imediato porque coloca a segurança de milhões de pessoas em risco, mas é também medo, fobia no sentido de medo e aversão. Essa distinção é importante porque sempre que o homofóbico é acuado, ele diz: eu não odeio, eu amo o meu próximo, minha preocupação. É verdade. É o famoso, ó, eu não odeio, só não quero aqui comigo, né? Só não vou dar oportunidade de trabalho, tá? Só não vou... É isso. A preocupação é com a salvação da alma dele, ou, também muito comum, só não fico confortável com eles se pegando na minha frente. Vai fazer escondido. O que é absurdo porque transforma o gay em cidadão de segunda classe. É uma segregação. E tem, por último, mas não menos importante, os que dizem que o problema é ficar se pegando na frente das crianças que não têm idade para entender. Como se ver um casal gay fosse influenciar a orientação sexual das crianças. Isso não tem a menor base científica. Mas... Fora que casal hétero sempre fez isso, né? Sempre se pegou na frente de criança e nada, né? Nada acontece feijoada. Meu irmão, eu fui criança que fui com meu pai várias vezes, porque ele me levava pra cima e pra baixo, pra bar, mano. Um ambiente completamente inóspito pra uma criança, mas tava. Então, né? Mas é tapar o sol com a peneira e ignorar que uma parcela gigante da sociedade brasileira pode até não defender atos de violência, como André Valadão fez, né? Depois, para variar, disse que foi mal interpretado, mas é homofóbica, essa parcela da população, no sentido do medo. Entre os cristãos, o medo de que o filho queime no fogo do inferno se for gay. Vou além, tá? Eu posso colocar aqui meu dedo de prosa, que o medo não é que o filho queime no fogo do inferno por ser gay. Infelizmente, o medo é que o filho seja publicamente gay. Embora esses mesmos cristãos ignorem uma lista gigante de outras punições previstas na Bíblia para restrições que não fazem sentido na vida moderna, como a perseguição a gays também não faz sentido. O que nos leva a outra reflexão. Por que o cristão faz tatuagem, se divorcia, usa roupa sensual, tudo isso que é proibido pela Bíblia, mas se sente incomodado com a comunidade LGBTQIA+. Por que será? Por que é tão comum justificarem com argumentos que envolvem família ou criança? Exato. Ó, no meu tempo de igreja, ainda nos meus últimos dias de igreja, a febre que tava das irmãs que tinham uma condição financeira melhor de meter silicone, não tava no mapa, meu amigo. Tava todo mundo na vibe. Pô, silicone. Eu lembro, galera, que teve um culto, final de um culto, que eu vi a pastora da minha igreja mandar um recado final pras mulheres. Mulheres, tomem cuidado com essas calças coloridas. Vocês lembram quando as calças coloridas estavam em moda? É medo, não do fogo do inferno, mas de que o filho ou a filha faça parte de uma minoria que esse pai não entende ou foi educado para rejeitar ou odiar, e que ainda por cima é uma minoria que esse pai sabe que sofre preconceito e perseguição porque ele mesmo muitas vezes persegue. É muito mais fácil numa sociedade homofóbica ser hétero. Então quando o pai hétero é homofóbico, não tem discernimento, não tem sensibilidade, não tem informação para entender que a orientação sexual não é questão de escolha, não é opção, e que a sexualidade não interfere no caráter, ele vai querer se distanciar da comunidade gay achando que isso vai proteger os filhos das dores. Esse é um grande paradoxo que ele mesmo ajuda a infligir com o preconceito dele. Exato. E gente, isso é muito doido, tá? Isso era um debate mental que eu tinha na minha época de igreja, que era o seguinte, tá?
Chegou uma época na minha igreja, uma época que eu tava na igreja, que eu comecei a raciocinar sobre isso. Tipo assim, que dentre toda leque de pecados que poderiam haver, diante de todo aquele leque de pecados que a Bíblia destrincha, eu olhava ali e eu já considerava que haviam pecados que não me afetavam nem um pouco. E eu vou dar um exemplo pra vocês. A Bíblia tem trechos que fala que condena a bebida. Inclusive, Apocalipse fala que os bêbados não entrarão no reino dos céus. Mas bebida pra mim nunca foi um atrativo, sabe? Por N motivos. Eu tive vários tios que bebiam muito, meu pai bebeu muito durante um tempo, e assim, na minha cabeça, a bebida virou um sinônimo de coisa ruim. Porque eu nunca vi eles fazerem nada legal bêbado. O máximo que eles faziam era ficar bêbados no chão, completamente desligados. Quando eu fui virando adolescente, como qualquer adolescente, eu quis experimentar pra saber qual era a vibe. Tipo assim, pô, não é possível que essa galera goste tanto disso. E aí as minhas primeiras experiências foram com cachaça, e aí, mano, você sabe, né, cachaça arde, queima, então odiei. Eu acho que muito se deve a paladar infantil. E já lá pela casa dos 17, 18, quando eu comecei a ir pra festa, assim, show, teve um dia que eu tava puto, eu falei, bicho, não é possível, todo mundo bebe, eu não bebo, todo mundo diz que é massa, eu não acho massa, eu vou experimentar, vou dar mais uma chance pra bebida. Peguei uma cerveja e fui tomar um gole. Odiei, porra, essa parada é ruim. Ali eu compreendi, mano, que cachaça não me atinge. Então, mesmo como pecado, cachaça, bebida, o álcool não seria uma tentação pra mim. Você pode me largar morrendo de sede numa mesa de bar que eu não vou beber, porque não me desce. Eu já ia entendendo que, mano, isso aqui não era um atrativo. Então eu comecei a raciocinar na época assim, mano, tem pecados que eles são muito mais... Pecados, eu tô falando aqui da minha época gospel, tá? Comportamentos que são considerados pecados, que eles são, obviamente, muito mais tentadores pra uns do que pra outros. E aí, de novo, o exemplo da bebida. Pra mim, bebida não era nada tentador, mas pra outro já é. Então, quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a pensar que, poxa, eu deveria ser um pouco mais misericordioso com as pessoas, porque às vezes eu tô julgando ela por coisas, por fraquezas, que não são minhas, que eu não tenho. E por não tê-las, eu não compreendo. Então, eu nunca vou conseguir compreender a pessoa que gosta muito de beber, porque eu não gosto nada de beber. Então, isso foi me educando para, como cristão, me colocar no lugar do próximo. Tal qual Jesus ensinou, né? Tratar os outros como você gostaria de ser tratado, que é uma dificuldade que o cristão, hoje em dia, tem, cara. Ele tem uma dificuldade de tratar as pessoas do jeito que Jesus ensinou. E aí é por isso que ele vive dizendo que eu sou contra isso, né? Eu sou contra tratar mal as pessoas. Eu não quero violência. Mas faz, mas pratica, sabe? Na primeira oportunidade que eles têm, eles sentam juntos e lenha nos outros. E aí quando você aponta essa realidade, discurso de ódio, querem acabar, querem me silenciar. Que sofrimentinho! Olha, as pessoas falam, se você insistir, você acostuma e toma gosto. Por que diabos eu vou insistir em beber uma coisa ruim até gostar, né? Porra, é verdade. Se é assim, crente não pode usar roupa feita por gays, consumir arte feita por gays, comida feita por gays. São as contradições, esse é o ponto, são as contradições. A extrema-direita no mundo todo está sabendo manipular muito bem a homofobia a seu favor. Mas o que gente como o André Valadão faz vai além da discussão da homofobia e da liberdade religiosa. Esse é o ponto que eu quero destacar aqui. Além de pastor, Valadão é militante bolsonarista. E ele e outros, como Silas Malafaia, estão claramente, descaradamente, tentando testar os limites da liberdade de expressão, não só religiosa. Porque, de fato, não existe um risco no chão, uma linha exata, separando o que é permitido pela liberdade religiosa, que a nossa Constituição protege, e o discurso de ódio. Então eles estão causando, provocando para enxergar esses limites, para ver quando é que o Alexandre de Moraes e seu extenso inquérito das fake news vai partir para cima deles. O Malafaia, até o momento, parece inimputável. Ele xinga abertamente o Xandão e não acontece nada com ele. Exato. Porque o Xandão sabe que o Malafaia está usando a comunidade evangélica como escudo. Sabe que, na hora em que ele for para cima do Malafaia, por causa do discurso antidemocrático, que não tem nada a ver com pregação religiosa, ele vai sacar a carta do eu sou pastor, a carta da perseguição religiosa, e isso interessa para o grupo político dele. Exatamente. Isso é tão verdade que lembra do que o Valadão fez. Ele fez um vídeo fake dizendo que, olha, eu estou lendo isso aqui porque o Supremo Tribunal mandou, não tinha rolado nada. Ele... Cara, eu acho isso louco porque é um pastor mentindo descaradamente. Mas esse é o ponto. Esses caras, Valadão, Malafaia, são pessoas do universo evangélico que estão forçando a barra o máximo possível para poder cavar essa falta de falar, olha, sou um pastor perseguido. O que não é verdade.
E é por isso que eu entendo, cara, que o Xandão tenha que ter, né, o STF em geral, tenha que ter muito pé no chão na hora de ver o que vai fazer. Porque é a tal história, se você for reativo, você cai na armadilha desses caras. Porque isso é claramente uma armadilha pra poder dizer, olha aí, ó, é isso que eles querem fazer. O cristão no Brasil tem um fetiche de perseguição. Tô te falando, fetiche. Eles têm um desejo de falar, os cristãos estão sendo perseguidos. Nada. Eles não aguentavam 5 minutos de perseguição de verdade, como a própria Bíblia conta, tá? Então, tem um fetiche de perseguição que não é real, mas que estão aí soprando na cabeça da galera. E eles acham que é. Alimenta o nós contra eles. Tem um projeto aí. Valadão e Malafaia misturam religião e política no mesmo caldeirão para, como diria o Ricardo Salles, passar a boiada. Não só para o pânico moral, mas para outras fake news. As fake news que a extrema-direita vem usando no mundo todo para se eleger ou ganhar espaço e matar a direita moderada. São ações que o mundo percebeu e que instituições de diversos países já estão podando. O Flávio Bolsonaro compartilhou nas redes sociais dele uma matéria dizendo: é falso que o pastor incitou fiéis a matar gays. Você lê a notícia e o único argumento é o próprio Valadão dizendo que não disse o que ele disse. Exato. Mas Flávio Rachadinha compartilha com a seguinte frase, que também é o argumento do Nicolas, do Magno Malta e outros. Aos que estavam duvidando, a perseguição chegou dentro das igrejas. É o início do fim do resto que ainda tínhamos de liberdade religiosa. Aí eu te pergunto, é a liberdade religiosa que está sendo ferida? Eu tô na minha rede social, alguém me manda, ou o algoritmo da rede mostra, o André Valadão descendo o sarrafo nos gays. Eu não fui até a igreja dele, eu não pedi para ouvir aquilo foi gravado com multicâmeras, edição de áudio, edição de vídeo, e saiu do templo dele para ganhar o mundo. Então, ao contrário do que dizem Rachadinha e Chupetinha, não é a perseguição que chegou dentro das igrejas, é o discurso homofóbico, bíblico ou não, que saiu de dentro da igreja via rede social. Porra, esse argumento aqui é sensacional, porque é isso, cara. É isso. Os caras vivem argumentando de que, não, eu tenho liberdade de culto. Só que eles usam a internet e a televisão pra expandir esse domínio pra onde for possível. E aí eles incomodam os outros, porque, de novo, vou fazer aqui uma analogia. Você tá literalmente na sua casa, batem no seu portão e começam a falar coisas que você não concorda, mas foda-se, porque é a minha religião. É isso que eles estão usando, cara. Isso fere nosso direito individual no Estado laico. Eu fiz uma pesquisazinha antes de gravar. Achei uma jurisprudência do STF que se encaixa muito bem nesse caso. A questão colocada foi: pregar dentro de ônibus e metrô é permitido no escopo da liberdade religiosa? Essa discussão tá rolando aí, hein? Ou ataca meu direito de ser ateu ou ter outra religião e não querer ser convertido? O que decidiu o STF? A pretexto de proteger a livre manifestação religiosa, a recorrente, na verdade, permite uma espécie de abuso de direito fundamental ao defender que, em ambiente inapropriado, vagões de trem, as pessoas sejam forçosamente submetidas à pregação religiosa. A Constituição, ao garantir na forma da lei a proteção aos locais de culto, certamente se referiu a espaços adequados para esse fim, Exato. No âmbito do qual não se incluem os vagões de trem no horário de funcionamento do serviço. Exato. E eu vou dizer aqui uma coisa pra você, cristão, que tá me vendo. Você que ainda é membro de igreja, você que ainda se considera um cristão. Pra mim, essa pregação, basicamente no volume, é preguiçosa. Pra mim é só você tentando justificar pra você mesmo que, olha, eu preguei. Você acha que mandar um zap é suficiente. Não é. O que Jesus disse foi muito além disso. Pra mim, você só tá usando isso pra se justificar pra sua galera de que, olha, eu sou gospel, olha, eu faço, como diz os crentes, né, eu faço missões. Isso é preguiça sua, tá? Você só tá gritando. Gritar é moleza, irmão. Tá? Gritar é moleza. Mas o que Jesus fez quando esteve aqui não foi gritar, não. Foi se envolver ativamente na vida das pessoas. E isso, esses pastores de igreja da Parede Preta não fazem. Não fazem. Me mostra aí, pastor de igreja da Parede Preta que pega seu carro caro, seu carro importado, se ele sai visitando os irmãos da igreja. Se ele vai de fato visitar os irmãos da igreja ou se ele só visita os que têm grana. Eu não sei se eu fui claro no meu ponto. Se algum jurista achar que a minha analogia é forçada, por favor, use o campo dos comentários aí e me esclareça. Mas
Rede social se tornou um gigantesco vagão de trem, onde as pessoas de diferentes crenças e visões políticas são obrigadas a conviver. Eu digo que são obrigadas porque os próprios algoritmos nos empurram a visão antagônica, nos empurram o contraditório. E não é só os algoritmos não, cara. Até os seus brothers, gente que pensa diferente de você, tá pegando essas falas que são literalmente teoria da conspiração, uma loucura, e jogando na sua timeline, tá? Jogando você tá sendo forçado a ver isso. E quando você simplesmente declara que não concorda, sabe o que acontece? Eles lotam a sua caixa de direct mandando essas porra. Então assim, ó, liberdade religiosa só quando é pra eles, porque pros outros nada. Porque sabem que gera revolta. E que revolta gera engajamento. Mais um elemento para discussão quando a gente fala em regulação das redes sociais. Já viu até gente anônima por e-mail ou nos comentários me chamar de esquerdopata, desprezível, de apoiador de censuras, quando eu defendo que tem que regular mídia social de alguma maneira. Vou dar um exemplo pra vocês. O post que eu fiz lá no Instagram falando sobre esses assuntos também, teve uma moça que ela respondeu assim, que ela não acreditava em Deus. E ela foi muito sucinta, ela falou, pô, não acredito nisso. Mano, o que apareceu de pseudo-cristão falando assim, ó, nesse tom, em tom de ameaça. Um dia você vai se arrepender do que você está falando. Porra, bicho. Baseado no que você está falando isso? Me conta, irmãozinho. Mas creio eu que é por não entender o enorme tiro no pé. Ninguém aqui tem liberdade restrita. 2 grupos se beneficiam da liberdade restrita das redes. Os bilionários donos das redes, Exato, que tiram sua liberdade a hora que eles quiserem, com o argumento do feriu as regras da comunidade. Por que será? E quem quer espalhar ódio e mentira nas redes. E para uma sexta-feira já tá polêmico e bom demais, né? Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se. Baita vídeo do Maurício Ricardo. E é isso, ó. E é exatamente esse o ponto. Pessoas como o André Valadão e o Silas Malafaia estão abusando de uma pseudo-liberdade, sendo boca de gente preconceituoso para poder incentivar e despertar o medo nas pessoas, porque o medo faz com que eles consigam aquilo que eles sempre quiseram fazer, que eles sejam financiados e continuem fazendo o que eles fazem, sabe? É o famoso círculo vicioso, tá? Então, é triste para onde esse evangelho tá caminhando, essa parte gospel, tá? Eu sei que não é um todo, mas essa parte muito influente, graças às redes sociais, graças a décadas de investimento em publicidade, porque eles não estão aí do nada, são décadas investindo em canais de TV, só que eles acharam na internet. E no discurso de ódio, a chance de furar a bolha. E eles adoraram furar a bolha. Porque o que esses caras mais gostam, além de grana, é de status quo. Curioso, né? Porque eu lembro aqui que quando Jesus encontrou Satanás depois de 40 dias no deserto, Satanás disse pra ele assim, ó, eu vou te dar o mundo, cara. Tá vendo? Todas as coisas aí, você só precisa se ajoelhar e me adorar. Ora, se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia.